Evangelho de João, capítulo 17, porque nós estamos apresentando a oração intercessória de Jesus. Por que tem esse nome? Porque o capítulo inteiro é a apresentação, o registro de uma oração, a mais longa oração registrada de Jesus nos evangelhos, é esta de João capítulo 17, em que ele começa orando por si mesmo, assunto esse que vimos no domingo passado, e depois ele começa a orar pelos seus discípulos, aqueles que já o seguiam, e encerra a oração orando por aqueles que ainda haveriam de crer nele. E isso veremos no domingo que vem. Então hoje a segunda mensagem desta série, inspirada nessa grande oração de Jesus, registrada em João 17. E começaremos a partir do versículo 6. Jesus ora pelos seus discípulos. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que eu tenho é teu, tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Até aqui por enquanto. Vejam que Jesus, na oração anterior, na parte anterior da oração, em que ele estava orando por si mesmo, ele deixa claro que o grande propósito da vida dele era glorificar o Pai. Então ele pedia para que o Pai o glorificasse, porque era chegada a hora, para que então ele pudesse glorificar o Pai. E ele termina essa parte dizendo que é por meio daqueles que o seguem que ele estava sendo glorificado. Mas quem são esses que o seguem? Será que nós podemos nos identificar com essas pessoas? Ele está orando pelos seus discípulos. Mas o que qualifica? Quais são as qualificações, as características que identificam um discípulo de Jesus? Por exemplo, antes de lermos isso, você se considera um discípulo de Jesus? Quem se considera um discípulo de Jesus aí? Obrigado, pode baixar as mãos. O texto nos mostra. Eu vou pegar o texto, eu vou tirar o texto da ordem em que ele foi apresentado para facilitar a nossa compreensão. Mas eu não estou acrescentando nada ao texto. Tudo que eu vou ler está aqui. Eles creram que me enviaste. Aceitaram a palavra de Deus e a têm obedecido. Na oração de Jesus, ele fala isso. Eu revelei teu nome, aqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, eles têm obedecido a tua palavra. Ele começa dizendo, ele falando, citando a obediência, eu coloquei a obediência ao final. Sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. A aceitação das palavras. E aí, finalmente, reconheceram que de fato vem de ti e creram que me enviaste. A ordem que ele apresenta, essas características, é inversa à ordem que eu estou lhes apresentando. Mas por que eu fiz isso? Porque quando eu estava preparando a mensagem, eu senti que desta forma, essa sequência de características tem mais a ver
com a forma como nós nos aproximamos de Jesus e nos tornamos seus discípulos. Porque, em primeiro lugar, nós precisamos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Deus o enviou, como está lá em Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos crer que Ele existe, crer que Ele quer abençoar aqueles que o amam. Então, o ponto principal é esse: tudo começa pela fé. Sem fé, nada funciona. Não adianta orar, não adianta ler a Bíblia, você tem que crer. Mas crer no quê? Na palavra de Deus. Por isso, aceitaram a palavra que me deste, a palavra que veio do Senhor, a palavra que está na Bíblia. Nós precisamos aceitá-la, reconhecê-la, recebê-la. Mas não adianta apenas conhecê-la, dizer que crê nela, se você não obedecê-la. Como Jesus mesmo disse, nesse mesmo momento extenso dele com seus discípulos, aquele momento que é chamado Última Ceia, que vai de João capítulo 13 até João capítulo 17, lá no capítulo 14, Jesus disse para os seus discípulos: se alguém diz que me ama, obedecerá a minha palavra. Não adianta a gente dizer que ama a Deus, se a gente não cumpre aquilo que Ele manda a gente fazer. Manda como? Por meio da sua palavra. Então, eu perguntei se você se considerava um discípulo de Jesus. As características estão postas. E é necessário que nós, utilizando a palavra de Deus como um espelho, olhemos para a palavra para nos ver na palavra, ou não. E se não nos virmos na palavra, precisamos buscar a ajuda de Deus para mudar o que for necessário. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi enviado pelo Pai para morrer em seu lugar? Você aceita a palavra de Deus como ordenança, como base da nossa fé? Você obedece aquilo que está na palavra? Essas são as características daquele que é um seguidor de Jesus, daquele que é um discípulo, porque a palavra discípulo significa seguidor, aquele que caminha nos passos daquele que vai à frente. Se você é um discípulo de Jesus, você tem que buscar seguir essas características. Mas eu não sou perfeito. Nem você, nem eu. E nem aqueles 11 que estavam ouvindo Jesus falar. 11, porque o 12º já tinha ido embora. Vejam que dos 12 discípulos mais próximos de Jesus, porque ele não tinha apenas 12 discípulos, ele tinha centenas de discípulos. E daquelas centenas de discípulos, 12 eram mais próximos dele, e desses 12 ele tinha 3 que eram extremamente íntimos, que foram os 3 que foram com ele para o Jardim das Oliveiras, que ele o chamou para estar ali com ele na última oração, que é a oração do Getsemane, e que dormiram em vez de orar com ele. Olha só, os caras dormiram. Um dos discípulos o traiu. Depois que ele foi preso, os discípulos fugiram. Não tinha ninguém perfeito aqui. Eles não eram perfeitos, você também não é. Mas a grande questão é, sabemos como devemos agir. Está definido. Não somos capazes de fazer isso tudo sozinhos. Precisamos da ajuda de Deus. Precisamos que o Espírito Santo nos capacite. Mas a palavra, essa mesma palavra que temos que aceitar, ela nos diz que é o Senhor quem realiza o querer e o realizar. É Ele que opera em nós. É pelo poder do Espírito Santo que vamos crer. É o Espírito Santo quem nos convence para que possamos crer. É o Espírito Santo quem nos convence do nosso pecado, da justiça de Deus, que é perfeita, e do juízo que virá. É o Espírito Santo. E é justamente nesse mesmo discurso de Jesus,
com os seus discípulos, no capítulo anterior, capítulo 16, que ele diz: eu tenho que ir para o Pai, para que eu possa enviar para vocês o Espírito Santo, que vai conduzi-los a toda a verdade, que vai convencê-los do seu pecado, da justiça e do juízo. Vejam que está tudo interligado. Mas só que é um texto longo, e nós costumamos perder de vista o contexto todo daquilo que estamos lendo. Diante disso tudo, eu lhe pergunto, sabendo que não somos perfeitos, que nós estamos numa jornada nos passos de Jesus, buscando seguir essas características, no reconhecimento de que sozinhos não somos capazes de imitar Jesus. Como assim imitar Jesus? Sim, porque a palavra também nos diz que o propósito de seguirmos essas características, de andarmos nos pés de Jesus, nos tornarmos seus discípulos, é nos tornarmos parecidos com Ele. É o que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Nós, pela presciência de Deus, que já sabia quem iria escolhê-lo, quem iria segui-lo, quem iria querer se tornar parecido com Ele, Ele, sabendo disso, Ele já predeterminou que essas pessoas se tornarão, ao longo do tempo, cada vez mais parecidas com Jesus. O texto nos diz que, para a glória de Deus, nos conformaremos à imagem de Jesus. E esse é o destino da nossa vida. É para isso que nós fomos reconciliados com Deus por meio do sacrifício de Jesus. Diante dessas características que nos qualificam, ou deveriam nos qualificar, como seguidores de Jesus, aí eu lhe pergunto, como está a sua situação em relação a essas características? Você não tem que responder para mim. Você tem que se posicionar diante de Deus. Quando, nos primeiros domingos de cada mês, nós temos um momento da ceia do Senhor, nós sempre dizemos que cada um de nós, ao se aproximar da ceia do Senhor, desse memorial de tudo aquilo que Ele fez por nós, precisamos nos autoavaliar. Examine-se o homem a si mesmo. Mas a gente não tem que examinar a nós mesmos apenas no dia da ceia. Nós precisamos fazer essa autoanálise todos os dias. Ao final do dia, Senhor, como é que foi meu dia hoje? Será que eu falei alguma coisa que eu não deveria? No meu caso, eu sempre falo alguma coisa que eu não deveria. Sempre. Puxa, perdi uma excelente oportunidade de ficar calado. Mais uma. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a pensar mais antes de falar. Mas se eu não me avalio, eu vou continuar repetindo as mesmas bobagens. E repetindo, e repetindo. E aí as pessoas, cara, mas você não disse que é cristão? Com essa atitude? Chato, né? Constrangedor, né? Não é constrangedor você ver um monte de gente que se diz cristão fazendo coisa que não tem nada a ver? Sabe aquela história da vergonha alheia? Eu fico constrangido. Quando eu vejo pessoas públicas, pessoas com alta notoriedade, políticos, por exemplo, líderes de igreja, falando coisas e fazendo coisas vergonhosas. Que a palavra de Deus diz claramente que não é por aí. Tem nada a ver isso. Isso é constrangedor. Dessa forma, a luz não ilumina e o sal não salga. E aí a gente não consegue impactar e influenciar a sociedade onde Deus nos colocou. Então, é necessário fazermos esse autoexame, essa autoanálise constantemente para percebermos o que nos falta e buscarmos no Senhor a mudança, a capacitação de que precisamos. Mas vamos continuar a oração. Então, é uma oração que é um capítulo inteiro. Jesus começa orando por Ele mesmo, depois começa a orar pelos seus discípulos. A parte inicial da sua oração é basicamente uma
definição do que significa ser discípulo de Jesus. Não sei se era essa a intenção de Jesus, mas o fato é que ficou muito bacana, né? Ele define logo quem é discípulo dele, e a gente tem como aprender com isso. Mas vamos continuar lá em João capítulo 17, agora a partir do versículo 11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Eu vou repetir. Protege-os em teu nome, para que sejam um, assim como nós, o Pai e o Filho, são um. Versículo 12. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, o segundo momento da sua oração por nós, que já somos seguidores de Jesus, e eu estou partindo do pressuposto que você já é, né? Não percebi ninguém deixar de levantar a mão, então subentendo que você se considera um seguidor de Jesus. Por nós, Jesus se preocupa com a nossa unidade. Ele se preocupa com o fato de que Ele vai para o Pai, mas nós permaneceremos no mundo. E o mundo, como veremos na fase seguinte da oração dele, o mundo nos odeia. O mundo quer nos destruir. Assim como o odiou a Jesus, vai nos odiar também. Então, a preocupação de Jesus é porque ele sabe que uma das estratégias do inimigo, que é o senhor desse mundo, é nos dividir. É usar as nossas fraquezas humanas, porque as temos e nunca deixaremos de tê-las. Nós apenas lutamos para diminuir a influência delas sobre as nossas decisões, mas a carne permanece. E nós acabaremos sendo tentados a falar coisas que não devemos, a fazer coisas que não devemos, e isso vai ferir outras pessoas. É natural, é inevitável. E o inimigo das nossas vidas, o grande inimigo, e a palavra hebraica para inimigo, né, é Satã. O inimigo das nossas vidas, ele quer a nossa desunião. Então ele vai atuar nos nossos relacionamentos para nos afastar. Nós já vimos na série passada de mensagens que o grande antídoto para os efeitos da carne, da natureza humana, é o perdão. Nós precisamos estar sempre prontos a perdoar, porque fatalmente nós vamos ferir os outros e seremos feridos pelos outros. O inimigo vai usar isso contra a unidade da igreja. E nós precisamos estar atentos a buscar em Deus a capacitação para perdoar e para pedir perdão, para que possamos assim manter a nossa união. O Pai pediu que essa união fosse mantida, porque ela não é meramente uma união humana, como a união de pessoas que torcem pelo mesmo time de futebol. É uma união humana. A nossa união, ela precisa ser mais do que isto. Ela precisa ser uma união mística, sobrenatural, que não dependa unicamente das nossas características humanas, porque nós somos tão diferentes. Nós temos gostos diferentes, vontades diferentes. Isso naturalmente pode gerar divisão entre nós, ainda mais em ano eleitoral, né? Então nós precisamos ir além dessas características humanas e basear nossa união em algo que está acima de nós mesmos. Daí a união mística, que é exemplificada entre Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, aquilo que chamamos de Trindade. Essa é a união que Jesus está pedindo ao Pai que nos conceda.
Gente, olha só que coisa fantástica, sermos unidos entre nós de forma semelhante a como Deus é unido ao seu Filho. E é isso que Ele está propondo, Ele está pedindo ao Pai por nós. Nos proteja, nos mantenha unidos. E esse aspecto é muito importante, porque é a grande ameaça que nós sofremos. Volto a dizer, fruto das nossas próprias fraquezas, da nossa natureza humana, nos ferirmos uns aos outros e perdermos a unidade em amor, a unidade na verdade, a unidade de propósitos, a unidade na busca pela santidade, que tem que ser constante. Justamente a caminhada do discípulo é a busca pela semelhança com Jesus, e Jesus era santo. A gente não vai chegar lá antes de sairmos dessa dimensão e irmos para junto do Pai. Antes disso não alcançaremos a perfeição, mas a busca continua. E o mais interessante é que há um benefício, uma promessa de Deus associada à união entre nós, e que muitas vezes ela é menosprezada. Salmo 113, ele diz assim, eu vou ler o versículo 1 e o versículo 3. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Meus irmãos, olha só que promessa de Deus. Se conseguirmos superar nossas diferenças e nos perdoarmos mutuamente, nos amarmos mutuamente, caminharmos juntos e nos mantermos em união, entre nós, sobrenaturalmente, atua o poder de Deus para nos abençoar. É verdade que nós podemos estudar a Bíblia à distância, podemos ouvir pregações à distância, podemos cantar à distância, mas é na união física dos irmãos que o poder de Deus se manifesta sobrenaturalmente. E olha, eu tenho visto muita coisa esses últimos dias que me convencem que precisamos muito do poder de Deus, muito. Os problemas que têm chegado ao meu conhecimento, problemas de relacionamento, problemas os mais diversos, só Jesus, só o poder de Deus para resolver. Problemas de saúde, problemas os mais diversos. Gente, por isso eu lhe pergunto, qual é o valor que você atribui à unidade do corpo de Cristo? A união mística com seus irmãos? Ah, se der eu vou. A sua prioridade está baixa. Quando você vem à igreja, não é só para você conversar com seu irmão, também é. Não é só para você participar de um momento de comunhão, de cafezinho. Legal, isso é muito bom. Ou cantar, ou ouvir a pregação, é ótimo. Não se esqueça que além disso tudo, existe algo sobrenatural acontecendo. Porque se não houver, deixa de ser igreja e passa a ser clube. E infelizmente tem muito clube cristão por aí. Muito. Porque o Espírito Santo não está ativo, ele não é buscado, não é obedecido. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo. E quando fazemos isso juntos, é muito mais eficaz. Então, como está o valor que você atribui à união com seus irmãos? E em seguida, porque Jesus sabia que passaríamos por aflições, ele disse isso num outro momento, né? No mundo passareis por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. No versículo 13 de João capítulo 17, Jesus faz uma pausa no pedido dele por proteção e faz um pedido extra.
que é muito interessante. Ele diz: agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles, ou seja, nós aqui, né, tenham a plenitude da minha alegria. No meio das dificuldades, no meio das perseguições, no meio das lutas, a alegria do Senhor é a nossa força. Tem um cântico antigo que diz isso, que a alegria do Senhor é a nossa força. Por quê? Está na Bíblia, eu não estou inventando. A palavra de Deus nos diz isso, que nos fortalecemos quando sobrenaturalmente o poder de Deus vem sobre nós e nos alegra apesar das circunstâncias. Porque se está tudo bem na sua vida, é fácil ser alegre. O dinheiro está entrando no final do mês, você não tem doença nenhuma, os seus relacionamentos estão funcionando bem, está ótimo, está tudo maravilhoso, seu time ganhou, você está feliz. Aí é fácil. O problema é que às vezes o seu time perde, alguns times perdem mais do que às vezes, né? Gente, tem time, eu não vou dizer qual, que já foi anunciado nos classificados, vence um time. Pô, gente, tá vendo? É por isso que eu não me meto com esse negócio de futebol. Você começa a ficar alegrinho, aí vão lá e botam o teu time à venda. Pô, não dá. Se você depende disso para ser feliz, você está lascado. Está lascado. E aí Jesus chega e diz que eles recebam a minha alegria. A alegria do Senhor é independente das circunstâncias. E ela nos capacita a passar no meio dessas tempestades. Mas ele continua, então volta, faz esse pequeno parênteses e retorna ao pedido dele por proteção. Versículo 14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Eu falei que estava escrito isso aqui. E por que o mundo os odiou? Nos odiou. Porque eles, ou seja, nós, não somos do mundo. Como ele, Jesus também não é. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno, do inimigo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Meus irmãos, não tem mistério nisso. Se você é seguidor de Jesus, você morreu para a carne, morreu para este mundo e foi regenerado em Cristo Jesus. Você nasceu de novo da água do arrependimento e perdão dos pecados e do Espírito que revive, renova a sua vida espiritual. E você já não pertence mais a esse mundo. Mas ele disse, não os tiro do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja. Nós não vamos sair do mundo. Seria muito, muito prático se a gente se convertesse e fosse direto para o Pai. Acabou o problema. Ia ser chato nas igrejas, né? A pessoa se converte, tem que ter um monte de rabecão parado lá de fora para levar os cadáveres, né? Não é assim, Deus não escolheu dessa maneira. A gente se converte, morre para a nossa velha natureza, nasce numa nova natureza, mas isso é tudo espiritual. Humanamente, nada muda. Mas aos poucos as coisas vão mudando, você passa a ser uma pessoa diferente, começa a ser reconhecido como alguém diferente do que o que você era. E porque você já não é mais do mundo, você começa a sofrer ataques, perseguições. O ódio que este mundo tem por Deus se volta contra você. Quanto mais parecido com Jesus você for, mais este mundo vai odiá-lo e vai tentar te derrubar. Porque Deus é amor. E o que é o mundo? Indiferença. É indiferença. Está nem aí. Deus nos ama de tal maneira que enviou o próprio Filho dele para morrer por nós. E o que o mundo sente? Nada. Está nem aí para você. Deus é humildade, como vimos no domingo passado.
Jesus se esvaziou da sua glória para vir como homem e andar entre nós com perfeição e morrer por nós. O mundo é arrogância, é orgulho. Jesus veio para servir. O espírito deste mundo quer ser servido. Jesus abriu mão do seu poder. Este mundo luta cada vez por mais poder. É isso que nós vemos. E o pior é que nós vemos pessoas que começaram bem a sua jornada, como seguidores de Jesus, que vinham tendo uma atitude diferente, que quando se envolvem com o poder, acabam se corrompendo. Temos visto isso. A olhos vistos assim, é assustador. Como pessoas que estavam bem com o Senhor, dando um bom testemunho, e de repente começam a falar coisas e fazer coisas totalmente incompatíveis com o Espírito de Deus, com o reino de Deus. Porque é o mundo influenciando, é o mundo atacando de várias formas diferentes, nos seduzindo, nos afastando do caminho. E às vezes o diabo é sutil, nem sempre ele aparece, vermelho, com chifre, cheirando a enxofre. Normalmente não. Normalmente ele é extremamente sutil e sussurra nos nossos ouvidos coisas que queremos ouvir. Queremos muito ouvir, né? Então o mundo busca poder, busca a glória própria. Jesus busca a glória do Pai. Jesus quer que o Pai seja glorificado. O mundo quer glória para si mesmo. E Paulo disse a Timóteo, na segunda carta dele, capítulo 3, versículo 12, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E John Wesley é o meu teólogo favorito. Então, nada contra Calvino, nada contra Lutero, nada contra Agostinho, mas o meu teólogo favorito é o John Wesley. E ele dizia aos seus seguidores, quando as coisas estavam muito tranquilas na vida dele, ele ficava desconfiado. E ele dizia assim, eu devo estar me afastando da palavra, porque ninguém está me perseguindo. Tem alguma coisa errada. O que é que eu fiz de errado para não ser perseguido? Porque o cara era perseguido o tempo inteiro, ele era atacado o tempo inteiro. Por quê? Porque fazia coisa errada? Não, porque pregava a palavra de Deus. E nós temos visto isso na terra de John Wesley. Quem vai para a rua para pregar o evangelho é preso. Chega um camarada com uma faca na mão, mata 2, 3. Chega um camarada com uma Bíblia, começa a pregar, vem 20 policiais em cima dele. E não estou exagerando. 20. Para prender um pregador de 60 e poucos anos, no meio da rua, em Londres. O mundo vai nos odiar. É uma promessa. Ah, mas essa aí eu não quero não. Ah, mas, poxa, tinha que ler a letra miúda do contrato antes de assinar o contrato. Agora é tarde. Ou você acha que é só... Você é filho do rei, vai dar tudo certo na tua vida. Eu sei que estão prometendo isso de muito púlpito, tá, gente? Mas isso não tem base bíblica, não. Esse negócio de que cristão não sofre, cristão não fica doente, cristão é rico e não sei o que lá, isso não tem base bíblica, não. Respeito quem acredita nisso. Fé é fé, eu não vou aqui discutir a fé de ninguém. Mas eu vejo na Bíblia, acabei de citar para vocês, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não tem como, cara. Se você não é do mundo, o mundo vai te perseguir, vai te odiar. E é por... então eu não aguento. Aguenta porque o Senhor Jesus Cristo está orando por você. Está clamando ao Pai. Ele foi para junto do Pai para ficar intercedendo por você. E assim como ele clamou naquela última noite, ele continua permanentemente clamando ao Pai para que proteja você do maligno. Lembra lá da oração do Pai Nosso? Livrai-os do mal. Livra-os do mal. Está um outro modelo de oração também. Jesus está preocupado em te proteger, porque Ele sabe que você vai ser perseguido.
Então não desanime com a perseguição. Não desanime com o sofrimento. Porque maior é a alegria que você encontrará em Cristo se você desenvolver um relacionamento com Ele, do que o fardo, o peso da perseguição, dos problemas que naturalmente você sofrerá pelo simples fato de se posicionar como cristão. Como é que você reage quando sofre pela palavra de Deus? Você se desespera porque está sofrendo perseguição, ou você busca a alegria do Senhor, mesmo diante de uma situação difícil? E finalizando a sua oração, Jesus pediu pela santificação dos seus discípulos. Óbvio, porque ser um discípulo de Jesus é buscar ser parecido com Ele. Ele é santo, precisamos ser santos também, né? E a santificação da gente nos leva a cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas, que é dar testemunho. Versículos 17 a 19. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus julgou importante rogar publicamente ao Pai, para que sejamos santificados. Volto a dizer para vocês, não é uma questão de perfeição, é uma questão de buscar a transformação a cada dia. É uma questão de escolhas. A cada momento você terá que fazer uma escolha. Eu vou agir segundo a minha vontade ou segundo a vontade de Deus? Mas como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Na palavra. A palavra é a verdade. Ele acabou de falar isso. Santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Vamos à palavra de Deus, vamos conhecer a palavra de Deus para podermos saber o que devemos obedecer. Jesus santificou a si mesmo como um parâmetro e nos enviou. Significa que a gente tem que ir para a China, para a Índia, para o Congo? Não. Ele nos enviou para sermos testemunho e testemunha onde estivermos. Na sua família, no seu trabalho, em todos os lugares. Seja você também uma testemunha do poder de Deus, poder que transforma, poder que nos enche de alegria, mesmo no meio das dificuldades. A nossa atitude, essa busca pela santificação, é o nosso testemunho. É ser sal e luz no meio de um mundo em decomposição e trevas. E aí, a última pergunta, lógico, como é que tem sido o seu testemunho? Você tem sido reconhecido como um seguidor de Jesus? Ou você é um agente secreto de Jesus? Tem muita gente que é agente secreto de Jesus, é um criptocristão. Tem pessoas que se dizem cristãs e são outra coisa. E tem pessoas que não se dizem nada, mas são cristãos. Vejam que em locais onde há perseguição, na China, por exemplo, talvez você realmente tenha que ser um criptocristão. Mas há momentos em que você tem que se posicionar. Quando é que é uma coisa e quando é outra? É o Espírito Santo que vai te dar sabedoria para como você deve agir. Concluindo então, essa oração que Jesus fez por nós, os seus discípulos. Após orar por si mesmo, Jesus orou por nós, definiu o que significa ser um discípulo dele e, em sua oração, rogou ao Pai por proteção contra a desunião. Porque a união entre nós é muito, muito importante. Também pediu a Deus por alegria no meio das perseguições. Quais? Aquelas que naturalmente sofreremos pelo simples fato de estarmos andando nos caminhos de Jesus. E ele também orou pela nossa santificação na verdade, na palavra dele, que é a verdade. Por quê? Para que possamos dar um bom testemunho e assim influenciar outras pessoas da mesma forma
como o bom testemunho de Jesus nos influenciou e nos levou à transformação. Desses itens que nós vimos aqui hoje, a identificação, a alegria, a união, a santificação, o que lhe falta? Feche seus olhos, pense nisso, o que é que lhe falta? E vamos clamar juntos ao Senhor.